reparou como algumas estátuas de mármore, sabe, parecem se desgastar mais rápido em certas cidades? Ou como florestas inteiras às vezes mostram sinais de doença, como se algo invisível viesse do céu? Uhum. Hoje o nosso foco é justamente nesse agressor, a chuva ácida. A gente deu uma olhada em várias fontes, artigos de divulgação, uns estudos mais específicos. Tem material interessante, como o de Calegaro e aquele levantamento em Humaitá, no Amazonas. Exato. E a ideia aqui é desvendar juntos como essa chuva se forma, por que ela acontece, né, quais são os efeitos todos e o que dá para fazer baseado nesse material. Perfeito. Vamos lá. Então vamos começar pela química por trás disso. Ótimo ponto para começar. É importante dizer que toda chuva naturalmente já é um pouquinho ácida. Coisa de pH 5,6 por aí. Ah, por causa do CO2 da atmosfera. Isso, exatamente. O dióxido de carbono reage com a água e forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco. O problema mesmo, a chuva ácida que preocupa, é quando o pH cai bem mais. Quanto mais baixo, tipo abaixo de 5,5, as fontes falam em valores diferentes, né? Tem uma variação, mas geralmente abaixo de 5,5 ou mesmo 5 ou 4,5 já é considerado problemático. É aí que os danos começam a ficar sérios. E essa acidez extra, a mais forte, ela vem de onde? Não é só o CO2 natural, imagino. Não, de jeito nenhum. Os grandes vilões são outros gases, principalmente óxidos de enxofre, o SO2, SO3 e óxidos de nitrogênio, os NOx, sabe? NO, NO2. Ah, os famosos SOx-NOx. Esses mesmos. Quando eles são liberados lá na atmosfera, eles reagem com a água, com oxigênio, e aí sim formam ácidos bem mais potentes, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Nossa, e isso derruba o pH para quanto? Olha, pode chegar a níveis bem baixos mesmo, tipo pH 4, 3, até 2 em casos extremos. 2? Isso é muito ácido, quase um suco de limão caindo do céu. E de onde vêm esses óxidos todos? Tem vulcão, essas coisas, mas... Sim, as fontes naturais existem, vulcões, decomposição, queimadas naturais, mas, assim, a escala é muito menor. Hoje em dia, a grande maioria vem das atividades humanas, Queima de combustível fóssil, né? principalmente. Usinas termoelétricas, indústrias, o trânsito das cidades, tudo isso queima carvão, óleo, gás e libera toneladas desses óxidos para a atmosfera. Fumaça de chaminé, escapamento de carro. Entendi. É a nossa pegada, né? E quando esses ácidos fortes caem, quais são os efeitos mais visíveis? Vamos começar pelas florestas, pelo solo. Tem aquele exemplo de Cubatão, na Serra do Mar, que foi bem drástico, gente. Isso. Enfraquece a planta, aí pode dar necrose nas folhas, a planta perde as folhas antes da hora, e em casos graves a árvore morre mesmo. E não é só a planta direto. Afeta o solo também. Afeta? E muito. O solo fica mais ácido, isso mexe com a disponibilidade de nutrientes, pode liberar metais tóxicos que estavam presos no solo, como alumínio, E prejudica os micro-organismos. Tipo aqueles fungos que ajudam as plantas, as micorrizas. Exatamente. Esses fungos são super importantes para a planta pegar nutrientes do solo. Com o solo muito ácido, eles sofrem. Alguns tipos não sobrevivem bem. Aí a planta sofre em dobro. Faz todo sentido. E tem plantas que são mais sensíveis, que funcionam como um alerta. Tem sim. Os estudos mostram isso. O genipapo, a cajamanga, elas mostraram sensibilidade em testes com chuva ácida simulada. Aparecem manchas, necroses. Já outras, tipo a pitangueira, pareceu mais sensível que a clúzia, por exemplo. Elas dão pistas visuais do problema. Interessante. Saindo um pouco das florestas, e quando essa acidez chega na água? Rios, lagos. Penso naqueles lagos lá na Escandinávia. A vida aquática é muito sensível. Primeiro, a acidificação da água. Como eu falei, pode liberar alumínio do solo para a água. E alumínio é tóxico para peixe. Além do próprio ácido, então. Sim, o pH baixo por si só já é um desastre. Abaixo de 5, muitos ovos de peixe simplesmente não eclodem. Peixes adultos começam a morrer em pHs ainda mais baixos. E a base da cadeia alimentar aquática. Como assim? Pequenos organismos, larvas de insetos, sabe? Muitos deles morrem se o pH cair demais,
Por exemplo, algumas efêmeras morrem abaixo de pH 5,5. Aí falta comida para os peixes, para os sapos. Afeta todo mundo. É um efeito dominó total. E tem também uma questão com o mercúrio, né? Algo que se acumula. Esse é um ponto crucial e bem preocupante. A acidez da água acelera uma reação química que transforma o mercúrio normal, que já pode estar lá por poluição, em metilmercúrio. E esse metilmercúrio é o perigoso. Muito. É uma neurotoxina potente. E o pior é que ele se acumula nos organismos, bioacumulação, e vai subindo na cadeia alimentar. Peixes maiores acumulam mais, e se a gente come esses peixes? Chega na gente. Nossa, que ciclo complexo, começando lá na fumaça da chaminé. Exatamente. É tudo interligado. E essa chuva ácida não afeta só a natureza, né? Ela corrói nossas construções, monumentos. Infelizmente, sim. É um efeito bem visível em cidades com muita poluição e prédios ou monumentos antigos, principalmente de mármore ou pedra-sabão. Como funciona essa corrosão? O ácido sulfúrico, por exemplo, reage com o carbonato de cálcio do mármore. Nessa reação, ele forma sulfato de cálcio, que é o gesso. Gesso? Sim, e o gesso é mais solúvel em água e mais quebradiço que o mármore original. Com o tempo, a chuva vai lavando esse gesso e o monumento vai literalmente se desfazendo, perdendo os detalhes. O mesmo vale para estruturas metálicas, que enferrujam mais rápido. Que prejuízo histórico e cultural. E para nossa saúde, tem impacto direto? Tem sim. Os próprios poluentes que causam a chuva ácida, o SO2 e os NOx, no ar que a gente respira, estão ligados a problemas respiratórios, asma, bronquite e, claro, se a água potável for contaminada pela acidez ou pelos metais que ela libera. Complica também. E esses efeitos, eles são iguais em todo lugar ou varia? Você mencionou o estudo em Humaitá, na Amazônia. Varia bastante. O estudo de Humaitá de 2013 é um bom exemplo. Eles viram que o pH da chuva lá variava durante o ano. Tinha um pico de acidez e também de nitrato em junho. Junho, que é quando começa a estação seca por lá, né? Isso. A hipótese deles é que talvez tivesse relação com queimadas, que aumentam nessa época, e também com a poeira do solo sendo levantada pelo vento, sabe? Isso liberaria óxidos e outros íons que podem acidificar a chuva ou aumentar a concentração de nitrato, que é um precursor do ácido nítrico. Mesmo na Amazônia, então. Sim. Embora os níveis de nitrato que eles mediram fossem considerados baixos se comparado com áreas superindustrializadas, mostra que o fenômeno chega lá também, influenciado por fatores locais e sazonais. Entendi. Bom, diante desse quadro todo, né, com impacto em floresta, lago, monumento, saúde, o que as fontes que a gente viu apontam como solução? O que dá para fazer? Olha, o consenso é bem claro. A solução principal passa por reduzir drasticamente a emissão daqueles gases que eu falei, o SO2 e os NOx. Não tem muito segredo aí. E como fazer isso na prática? É um conjunto de coisas. Usar filtros mais eficientes nas chaminetas indústrias, nos escapamentos dos veículos, mudar a matriz energética, né? Investir mais em fontes renováveis, tipo solar e eólica, que não queimam combustível fóssil. Usar a energia de forma mais inteligente também. Com certeza. Eficiência energética é chave. E também tecnologias para capturar o carbono antes que ele vá para a atmosfera. E claro, mudanças de hábito no nosso dia a dia contam, como usar mais transporte público, bicicleta, pensar em veículos elétricos. É um esforço em várias frentes. E precisa de regra, de lei, imagino? Fundamental. Regulamentações ambientais mais rigorosas e fiscalização para garantir que as indústrias e os veículos poluam menos. E como a poluição viaja, não adianta só um país fazer, né? De jeito nenhum. A poluição do ar não respeita fronteira. A chuva ácida que cai num lugar pode ter sido causada por poluição emitida a centenas, milhares de quilômetros de distância. Então a cooperação internacional é essencial. É realmente um problema global que mostra como estamos todos conectados, né? O que a gente faz aqui afeta lá longe. Exatamente. É uma consequência direta da forma como a gente produz energia e se transporta, principalmente. Um lembrete químico bem forte dos nossos impactos. Para a gente fechar, fica uma provocação aqui. A gente está vendo uma transição energética acontecendo, né? Mesmo que devagar.
a tendência é diminuir a queima de fóssil que causa essa chuva ácida clássica com enxofre e nitrogênio. Mas será que outros poluentes, talvez de novas fontes, novas indústrias, podem começar a alterar a química da chuva de outras formas no futuro? É uma ótima pergunta. Será que resolver um problema abre porta para outro desafio químico na atmosfera? É algo para a gente continuar de olho, né? Sem dúvida. A atmosfera é um sistema complexo e nossa interferência sempre pode trazer consequências inesperadas. Fica a reflexão.